Essas religiões antigas, elas são, na verdade, o grande instrumento de construção do pensamento religioso na humanidade. Se a gente for fazer uma análise mais específica, a gente vai perceber que as religiões da Terra, elas têm dois braços. A gente conhece mais um desses dois braços, que é o braço abraâmico. Nós pertencemos às religiões que saíram do braço abraâmico, que é o braço de Abraão, o braço aonde aparece as três grandes religiões monoteístas do mundo, que são o judaísmo, depois o cristianismo e, por último, o islamismo, que são todas elas nascidas originárias de Abraão. No Oriente, as tradições não são essas. As tradições são védicas. Então, o segundo braço é o braço védico. As religiões orientais, as religiões que constituem, na verdade, as mais antigas, elas são oriundas dos Vedas. Dos Vedas vão surgir depois o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o pensamento de Krishna, o pensamento de Zaratustra. Tudo está amarrado com o pensamento apresentado a partir dos Vedas. Os Vedas são muito antigos. Não se tinha, na época, a ideia de se escrever textos religiosos. Então, ele vem passando de tradição oral. O que é interessante, por quê? Porque nos remete a uma discussão que a gente já teve aqui várias vezes sobre a história dos chamados iniciados.
Por que não é escrito? Porque só passo para quem tem contato comigo. Você não pode pegar um texto e se apropriar desse conteúdo. Não corre o risco desse conteúdo se perder. Então, você tem que ser ingresso na minha escola. Eu sento com você e eu ensino no seu ouvido o que você tem para aprender. Então, isso garante o hermetismo do conhecimento, a construção do conhecimento dentro de um determinado universo de iniciados. Nessa discussão toda, o pensamento ele fica todo na forma de tradição oral, como aconteceria com a Cabala, como aconteceria com o próprio Corão. O Corão Sagrado de Muhammad, ele também não é escrito, ele também é recebido de forma oral. Só depois da desencarnação de Muhammad é que os califas vão construir esse texto. Mas isso é outra história, isso é bem depois dos Védicos, é outra conversa. Está lá no braço abraâmico, nós estamos falando do braço védico. Então, no braço védico, isso vai ficar como tradição oral durante muitos anos. E como é que isso se preservou? Porque eram poemas. Então, as pessoas aprendem um poema. Batatinha, quando nasce, tarará, tarará. Então, as pessoas aprendem. É poema, é cantado. Então, é muito mais fácil eu guardar uma poesia do que guardar um texto. Não, porque, na verdade, quando o homem... Não. Tu tem que aprender a musicalidade da história, que eram os Upanishads e os Aranyakis, que eram os poemas que compunham os Vedas. Os Vedas, quando surgiram, eles eram em 4 volumes. E a pretensão dos Vedas era construir neles todo o conhecimento que a humanidade tinha. Ele era uma espécie de Google da época. Ali dentro estava tudo. Então, tinha receitas de comida nos Vedas, tinha como se faz poemas, como se constrói rima, como se faz estrofes. Isso também estava ensinado nos Vedas. E um dos volumes do Veda, chamado Rig Veda, que é o mais conhecido e grosso deles, era o que traziam os conhecimentos espirituais. Então, os Vedas eram assim. Veda, processo pedagógico, né? Um processo pedagógico que favorece a apreensão do conteúdo. Aliás, eram conteúdos decorados, né? Elahá, Denis. Ser decorado. Jesus usou uma outra técnica. Não tinha edição, né? Não tinha edição da fala. Você não criava coisas novas. Né? Não podia, né? Que o poema estava composto. Jesus usou uma outra técnica. A técnica de Jesus era a história. Então, você gravava a história e a história levava por dentro dela o ensinamento do pai, que recebe do filho. Então, ali que estava o ensinamento. Então, a história carregava o ensinamento. No caso dos Vedas, era a poesia que levava o ensinamento. Veda, em sânscrito, significa conhecimento. Então, os Vedas eram os conhecimentos. E aí, no Rig Veda, estava o conhecimento espiritual. A vida após a morte, a transmigração das almas. E existe uma obra muito interessante chamada Afinal, Quem Somos? Uma obra escrita por Pedro Granja, que faz um apanhado da evolução do pensamento religioso. O primeiro capítulo dessa obra é os Vedas. E ele conta que tem um trecho dos Vedas que diz assim: se não vos transformardes, apenas vos condenareis a renascer em outros corpos e, quiçá, em outros mundos. Então, nos Vedas, até migração planetária já estava, de certa maneira, desenhado. É em cima do pensamento védico que vai se construir a religião mais antiga, que é o hinduísmo. E os Vedas vai servir como pano de fundo para as religiões antigas, que depois vão dar origem a outras expressões, como o Mahabharata, que aí sim, o Mahabharata. O Mahabharata é o maior poema que a gente tem em notícia na Terra, tem mais de 100 mil versos.
Dentro do Mahabharata, que é um livrão dessa grossura, tem um pedacinho pequeno chamado Bhagavad Gita, que é a história de Krishna. Então, o Krishna é um pedacinho do Mahabharata, tal como o Evangelho é um pedacinho da Bíblia. O paralelo é satisfatório. Mahabharata. Maha, em sânscrito, é grande. Mahatma. Atma é alma. Mahatma, grande alma. Bharata é como eles chamam a Índia. Os hindus chamam a Índia de Bharata. Como é que os suíços chamam a Suíça? Helvécia. Helvécia. Helvécia, antigos, né? A referência antiga de Suíça, Helvécia. Helvécia. Imagina, nunca... Os gregos chamam a Grécia de Hélade. Os japoneses chamam o Japão de Nippon. E os hindus chamam a Índia de Bharata. Então, Mahabharata, a grande Índia. É a história da saga de como a Índia se formou, como os deuses formaram, surgiu. Então, é a saga da história da grande Índia. E aí, o Mahabharata vai ser uma espécie de filho dos Vedas, oferecendo a nós um detalhamento maior sobre essa história. E depois, novas revelações vão aparecer ali no Oriente, como, por exemplo, a revelação de Buda, que é ali naquela mesma região, lá no Nepal, já bem depois deles, né? Esse pensamento ele fica em tradição oral durante muito tempo. Aí aparece no século XIII a.C., um cara chamado Vyasa. É Vyasa que pega os Vedas. Não, vou colocar no papel. Aí ele coloca os Vedas no papel. Só que os Vedas é politeísta, tá? Os Vedas não é monoteísta. Politeísta. Quem vai ser monoteísta é o Vedanta. O Vedanta é um texto do século I, da era cristã, é um volume só, que é uma espécie de resumo dos Vedas, é uma espécie de aproveitamento dos melhores momentos dos Vedas, aí constrói o chamado Vedanta, que é o caminho para o conhecimento, Vedanta. Aí já é monoteísta, já é um outro momento histórico, já é tudo diferente, né? Mas é muito bonito, Cris, a gente vê o surgimento da religião, o desabrochar do religioso na humanidade. É isso, e pegando um gancho, né, no que o Jorge falava em relação a essa questão do politeísmo, é curioso, e aí eu estou fazendo um gancho também com uma observação logo no início do capítulo que Emmanuel faz, que todos esses povos, apesar de politeístas, dentro das estruturas dos diversos deuses, eles sempre traziam um deus que na hierarquia prevalecia sobre os demais. Então, a gente começa a perceber que mesmo no politeísmo e nessas tradições da antiguidade, existia um senso comum da ideia do Criador, porque é aquele que vai ter uma hierarquia sobre os demais. Na verdade, o politeísmo é a prova da mediunidade, porque eles eram politeístas porque eles viam as divindades que se comunicavam com eles. Só que se você for perceber, as divindades dos panteões politeístas, elas não criam, elas são cuidadoras. Então você tem Odin, o pai de todos, Odin, aí tem Thor, que é o deus do trovão. Ele não cria. Thor é só o deus do trovão. Bonitão lá, né, com aquele cabelão louro dele e tal. Aí você vai para a Grécia, você tem Zeus. Né? Aí tem um monte de deuses. Mas Ceres, que é uma deusa, é a deusa da agricultura. Ela não cria, ela só cuida das estações. Então, sempre no politeísmo, você vai ter isso que você lembrou. Um Deus criador e o resto, tudo Deus guardador. Então, na falta de uma palavra melhor, eles chamam de Deus. Mas não é Deus, cara. Mas na Índia também hoje ainda é assim, né, Lahar? Tem 33 mil deuses na Índia. Na Índia?
33 mil, acho que não sabe nem o nome. Agora, deixa eu pegar uma observação muito importante do João Carlos, é exatamente isso. Ó, a Denise está com mediunidade em alta, hein? Que não foi porque foi a última, foi porque teve relevância com o que está sendo dito. João, perfeita a sua colocação. Ela já falava de que como cada país se vê, né? E esse folclore e essas tradições inatas de cada cultura, enquanto ela já falava, eu me lembrava exatamente disso que o João está apontando aqui, fazendo essa pergunta para você, Jorge. Mas Pindorama é como os nossos nativos aqui no Brasil, né, na terra do Cruzeiro, viam a nossa nação, e tem por trás dessa visão de Pindorama uma lenda muito bonita, porque é um local mítico, né? É uma região mítica onde se usufrui felicidade, né? É um paraíso. Então, a terra do Brasil é a terra do Pindorama para os nossos né? Para os nossos indígenas dentro desse folclore nacional. No Eldorado, né? É o Eldorado, exatamente. Ou Canaã, né? Os incas tinham Paititi. Para os incas, o local chamava-se Paititi. Está nas nossas mãos transformarmos o Brasil em Pindorama, né? Os hebreus, né? Agora os israelitas e israelenses, né? Todo o nosso povo amigo, irmão, transformar Israel e toda aquela região da Palestina em uma Canaã. Está na nossa mão isso. Eu acho que o capítulo termina um pouco falando sobre isso também. Mas me permitam ler, meus amigos, só para a gente continuar pontuando, uma observação muito oportuna de Emmanuel, como se Emmanuel pudesse em algum momento ser inoportuno, né? Mas essa é extremamente oportuna. Ele nos faz ele sublinha isso com muita propriedade. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do Evangelho. O Evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência, a sua de quem? De Jesus, né? A sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. Então, por mais que Jesus não fosse reconhecido em algumas culturas, ele estava presente. Ele sempre esteve presente ao nosso lado, patrocinando a nossa evolução espiritual e a evolução espiritual do planeta. Né, Elahá, Denise? E é lindo isso, né? Você saber que mesmo aquelas pessoas que não conhecem Jesus, ou que não o sentem, ou que não acreditam em absolutamente nada, ainda assim, Jesus também está presente ali, protegendo, amparando. Né? Gente, se isso não for amor, eu já não entendo de mais nada de amor. E existe uma coisa que é importante. O que salve é a mensagem, não o mensageiro. Exatamente. Então, não importa se eu aprendi a perdoar, porque Jesus disse, amai os vossos inimigos, ou se eu aprendi a perdoar porque o Buda disse, sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Não importa. O mensageiro não é o mais importante aqui. O importante é a transformação do indivíduo. Então, nós temos aí, dentro desse cenário, a representação de uma série de personagens que comparecem na nossa história para oferecer as suas lições extraordinárias. E aqui eu vou até me repetir, sabe? Mas como eu já estou bem velhinho, eu já posso me repetir, né? Então, a gente começa a contar as mesmas histórias. Então, é o seguinte. Quando a gente lê o capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de 3 revelações. Ele fala do judaísmo, ele fala do cristianismo e fala da doutrina espírita. Tá legal. Cadê os Vedas? Cadê esse negócio aí todo que a gente... Isso não foi revelação? E aí importa que a gente observe. Essas 3 revelações que a gente está vendo são 3 revelações universais, ou seja,
Quando elas vieram, elas poderiam ser alcançadas por todo o planeta. Então, quando Moisés vem, que é uma mensagem bem mais simples, sem tanta profundidade espiritual, é porque o homem conseguiria entender um Deus único, o que já era um grande progresso, entender que todos tinham a mesma origem. Quando Jesus vem, ele também não aprofunda nas questões espirituais, mas ele aprofunda na questão do amor, porque os homens já eram capazes de entender isso. Só que você encontra mensagens profundíssimas, como a do Buda, como a de Krishna, como a dos Vedas, como a da Kabbalah, muito anteriores. Como é que a gente justifica isso? Porque são revelações locais, não são revelações universais. E qual era o propósito dessas revelações, já que elas eram locais? Atingir os migrados. Então, quando os Vedas vieram, ele veio para quem? Para a humanidade? Não, veio para os hindus migrados. Quando o Buda trouxe a mensagem, foi para quem? Para os nepalenses migrados. Então, é sempre para os migrados que essas revelações profundas vêm. Quando você encontra uma revelação extremamente aguda, extremamente profunda no aspecto espiritual, é porque ela não é para a humanidade como um todo, e sim para um recorte dela. E o que prova que nós estamos na transição planetária é que hoje a gente lê os Vedas e entende. Então, nós temos a estatura mental e psicológica dos migrados. Então, eu posso asseverar, estamos na transição planetária, porque estamos no padrão intelectual dos que aqui chegaram. Se a gente pegasse esse texto dos Vedas no século XVIII, a gente não conseguiria entender. O que é que esse cara está falando? Não estou entendendo nada do que ele fala. Falou de doidice, não consigo entender. Por quê? Porque não estávamos maduros ainda. Então, agora, somos seres com capacidade para isso. Então, essas revelações, esses emissários da Denise, que ele vai colocar no texto, e aí eu estou citando só esses, mas tem Furri, Confúcio, tem Zaratustra, tem vários outros que vieram, Zaratustra na Pérsia, Furri, Confúcio, que a gente viu na outra live, que estavam na China, e ele vai deixar uma dica também de povos que a gente às vezes pergunta, mas ele não cita sobre os astecas, os incas, os maias, aparece no texto que esses povos também receberam um contributo dessas entidades. É uma ilusão nossa pensar que os fenícios não teriam tido presença dos capelinos. Não estão citados os fenícios. Então, eu sugiro, coloque no YouTube assim, Cartago, e procure ver como era a cidade de Aníbal. Eles eram da Fenícia, que é ali onde é o Líbano, do lado de dentro do mar Mediterrâneo. Pois eles dominaram tudo aquilo e vieram para a costa da África, na Tunísia. E na Tunísia eles implantaram a capital do império deles. É uma cidade tecnologiquíssima. Ela tem uma coisa que você vê em Dubai. Ela tem um porto circular. Então, como o porto era pequeno, eles fizeram um círculo e os navios aportavam não na costa, aportavam no círculo. Gente, Cartago é um negócio, não sei se dá para a Denise pegar aí alguma coisa de Carchedon, que era como eles chamavam Cartago, a Cartago de Aníbal. Então é um negócio espetacular. A gente vai ver quando for estudar os etruscos, que vai ser daqui, acho que 2 semanas, 2 lives, na discussão dos etruscos, vai atravessar a discussão do surgimento de Roma e Cartago vai aparecer. Então, nem vou falar mais nada de Cartago, porque vai vir à frente. Mas, assim, os fenícios eram gênios. Os sumérios inventaram a escrita. Como que eu vou dizer que um povo desse também não teve contributo de capelino? E os jardins suspensos da Babilônia? Será que não havia também engenheiros extraordinários nesse lugar? É lógico. Então, essa genialidade ela se espalhou pelos povos e a assinatura da passagem dele está exatamente nas obras que eles deixaram. E hoje, especificamente, a gente está falando sobre religiões. Fala, Denise. Tem uma observação aqui do Fernando.
E é dito que uma indicação de declínio de uma cultura é o surgimento da escrita, pois significa que a memória dos indivíduos não é mais confiável. Não, Fernando, o que a gente sabe que caracteriza mais especificamente o declínio, porque todo povo tem 5 fases, né? Todo império tem 5 fases, que é ascensão, glória, apogeu, declínio e queda. Então, os povos têm isso. Eles estão aqui, aí começa ascensão, aí glória, apogeu, declínio e queda. O que determina o início do declínio? Perversão sexual. Todas as culturas que entraram em processo de degeneração, antes elas experimentam uma corrupção dos costumes, onde a sexualidade está por dentro. Então, o Império Romano passa por isso, o Império Grego, os impérios europeus, onde teve uma corrupção dos costumes, dos hábitos, licenciosidades, segue-se a isso um ocaso dessa civilização. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Como a nossa está bem organizada sexualmente, a gente está bem tranquilo, que a gente não está em crise, né? Está tudo tranquilo sexualmente no Ocidente, então está tudo uma beleza do lado de cá. Então, nós também temos sinais aqui de ocaso da nossa civilização. A gente não vou dizer que ela vai desaparecer, mas ela vai ter que se reinventar em função dos sinais que ela está dando, né? Ela está dando muitos sinais. Elahá e Denise, tem um outro aspecto que esse capítulo levanta, que esse capítulo ele é um grande sedimento para um novo momento do livro, né? Que aí vai começar a gente vai começar a fazer vários recortes de várias culturas, de várias nações, a partir desse capítulo. E nesse capítulo, Emmanuel nos apresenta, dentro do subtítulo As Revelações Gradativas, a questão da preparação para o Evangelho, para o surgimento, né, da Boa Nova, da segunda grande revelação, e também nos fala sobre a unidade, isso no capítulo, no subtítulo anterior, a unidade que perpassa, a verdade transversal dessa essência da ideia do Cristo, que é o amor, a fraternidade, a caridade, né? A benevolência, a indulgência para com o próximo. Essas ideias elas perpassam em unidade por todos esses aspectos de religiosidade de todas essas culturas e de todos esses povos. Mas ele nos fala, e eu até fiz eu estou buscando aqui a minha anotação, ele nos fala, né, um pouco desse aspecto interreligioso, porque quando essa verdade ela é transversal e perpassa, a gente chega ao âmbito que hoje em dia intitulamos de um discurso ou de um aspecto interreligioso, onde essa essência vai ser lida, né, em várias religiões. Isso, na minha opinião, eu queria ouvi-los nesse sentido, demonstra também um passo, uma evolução nesse sentido de entendermos e de já exercitarmos esse diálogo interreligioso, né? Afinal de contas, a religião foi uma das grandes molas propulsoras de várias guerras santas ao longo da história da humanidade, né? E existe uma coisa, né? É ruim comentar isso, desagradável falar isso, mas houve mais guerras religiosas no monoteísmo do que no politeísmo. Porque no politeísmo, eu digo assim, o meu Deus pensa assim. Aí você diz, não, mas o meu Deus pensa assim. Ah, que interessante. O meu Deus pensa diferente do seu. Mas são vários deuses. Quando você está no monoteísmo, só tem um Deus. Então só tem uma verdade. Aí digo, meu Deus pensa assim, então seu Deus está errado. Que o certo é o meu. Aí a gente entra em conflito. E o problema não está, como é que se pode dizer assim, na religião em si. O problema está no fanatismo religioso. O problema está nos extremos, né? Nos extremos, Então, ali você vai encontrar. Então, quando você passa a história da guerra das religiões, você vai encontrar
o monoteísmo no pano de fundo dessas guerras. Por quê? Porque a gente tem dificuldade. Oi, Denise. Ó, tá aqui. Olha que belíssimo. Essa é a cidade de Cartago. Então, os navios, olha, eles era pouca a capacidade de ancoragem dos barcos. Então, eles criaram essa estrutura e essa estrutura circular, aonde os navios entravam, tá vendo? Sim, perfeito. Você vai dizer que isso é feito por espíritos da Terra, daquela época? Oh. Isso aí os romanos destruíram, tá? A gente vai ver isso daqui a um mês, se Deus permitir. Se eu ainda estiver entre nós, a gente vai poder Eu já vou deixar, estudar. inclusive, essa foto salva aqui, já para a gente usar mais para frente, se Deus permitir. Vou repetir as fases do Império, João Carlos. Ascensão. Segunda, glória. Terceira, apogeu. Quarta, declínio. E a quinta, queda. Ascensão, glória, apogeu, declínio e queda. Isso. E aí, nesse processo de queda, a gente pode falar também o que Emmanuel nos lembra no capítulo sobre a manipulação da ideia religiosa ou a manipulação da essência da religiosidade em favor de interesses próprios e individuais, né? Ele fala assim: muitos povos não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, essa esperança que todos esses capelinos traziam consigo na raiz de todas essas construções ideológicas, né? Que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade. E tem uma outra expressão de Emmanuel, não aqui, mas em Fonte Viva, naquela coletânea de mensagens, no livro Fonte Viva de Emmanuel, onde tem uma mensagem intitulada Igreja Livre. Em dado momento dessa mensagem, Emmanuel cita a seguinte expressão, meus amigos: vamos buscar a igreja que é de cima. A igreja que é de cima, aquela livre dos personalismos, dos interesses, da violência, né? Dos objetivos escusos de controle de poder, coisas que a gente já viu, né? Muito, 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 de forma muito exacerbada, inscrita e escrita pela nossa história, né? A história da humanidade. A religião, na verdade, eu sei que nosso tempo está esgotado aí, deve ter perguntas para responder, mas eu só quero colocar uma coisa que é muito importante. A religião, ela é um fator fundamental para o equilíbrio da humanidade. A humanidade, ela se manteve de pé durante todos esses séculos e milênios por conta da fé. Secas, terremotos, vulcões, furacões, guerras, pandemias, pestes, desgraças. E a humanidade se reconstruía e seguia. E eles não tinham remédio, tarja preta para tomar, tá? Não tinha. O cara tinha que se virar com o que possuía. As taxas de suicídio, depressão, ansiedade, síndrome do pânico não eram altas, eram tudo baixas. A humanidade vivia dentro de um determinado padrão. Mas à medida em que nós fomos nos afastando da fé, que é um movimento, de certa maneira, recente, dos últimos 2 séculos, foi aumentando o adoecimento do homem, ou seja, a fé é um instrumento garantidor das nossas estruturas de equilíbrio diante da adversidade. Se nós, por algum motivo, nós não conseguimos manter a nossa condição de crença no futuro, na proteção de alguma coisa que nos guarda, nós nos desesperamos diante da dor. Se não existe vida no amanhã, o homem enlouquece.
Então, por que tanta dor nos dias de hoje? Por que tanto sofrimento na humanidade? Porque nós, de certa maneira, decidimos que a gente agora ia conseguir caminhar sozinho. A gente não caminha só, a gente caminha com uma caixa de remédio tarja preta para poder avançar. Então, a gente substituiu a fé por uma caixa de remédio tarja preta. Mas não está dando certo também, não, tá? Não tá dando... Exato. Exato. E tem um dever de casa, né? Emmanuel, como um grande educador que é, ele nos entrega, né, com palavras que quase soam como um poema no último parágrafo do capítulo, né, fazendo essa convocação, quando ele sublinha esses descaminhos, né, pelas usurpações do sentido religioso que foi praticado pelo homem, mas ele nos convoca a darmos amplitude à mensagem redentora do Cristo, principalmente através do exemplo. E aí eu vou muito rapidamente falar de um conceito que a gente gosta muito de trabalhar como comunicador espírita, né? Existe uma profunda diferença entre aquele que faz a propaganda espírita, ou seja, aquele propagandista, e o divulgador. O divulgador, ele exemplifica. O divulgador, ele coloca a mensagem acima da sua persona. Sim. Ele, quando termina uma live, ele não está preocupado com quantos likes ele foi assistido. Ele está preocupado se o conteúdo entregue foi um conteúdo nobre que provoca, né, a reflexão do mais próximo. O propagandista é aquele que faz alarde, é aquele que busca números, é aquele que, inclusive, topa até corromper consciências para a imposição das suas ideias. Então, dentro da divulgação doutrinária desejável, né, no meio espírita, é o que buscamos. E eu acho que é essa convocação que Jesus nos faz agora, que sejamos aqueles que possamos agasalhar a mensagem, né, introjetar essa mensagem e praticarmos essa comunicação mais além. Essa comunicação que, além de tocar as fibras dos corações, né, que nos cercam, é uma comunicação que traduz verdade, e só traduz verdade porque a gente busca praticar e exemplificar aquela mensagem recebida. Então, eu acho que esse, meus irmãos, é o nosso dever de casa, né? Estamos todos convocados a formarmos, né, esse grupo de trabalho para darmos amplitude a essa mensagem, não só pela fala, mas principalmente pelo exemplo, o exemplo do divulgador, do mensageiro. Todo divulgador é mensageiro. Muito bom. E o Cosme traz aqui justamente isso que você falou, quando ele diz do filme A Cabana, que tem uma cena que o personagem vai tentar andar sobre as águas sem Jesus, mas não consegue. Aí Jesus diz para ele: comigo é mais fácil. Exatamente isso que você falou. Comigo é mais fácil. Bom dia, amados. Ficamos felizes de ver que o professor Larraín está melhorando. Na leitura de hoje, observamos que Jesus sempre enviou e continua enviando emissários ao nosso orbe. Correto. Porém, mesmo sendo espíritos missionários, pode ter ocorrido o ato de algum deles imprimirem a mensagem do Cristo, a sua personificação pessoal, em algumas vezes repletas de equívocos. E aí Emmanuel continua. diz isso? Não. Isso é uma questão dela. E aí depois ela continua. Sim, mas antes de continuar, o Emmanuel diz isso no texto, que algumas vezes os emissários acabaram trazendo a mensagem que acabou ficando meio torta, e aí foi entendido como se ele fosse o próprio Cristo. Muito bem, vamos lá. Eles achavam que era Cristo que estava vindo, não era o que, né? Confusão danada. Aí ela continua. No budismo, na crença que não há figura de um Deus criador de tudo, não obstante todos esses percalços já estariam previstos
no planejamento do nosso governador? É exatamente isso que faz o governador. Ele encaminha os seus emissários e existe, evidentemente, a possibilidade de algum prurido nessas mensagens, exatamente por eles não serem absolutamente puros, né? Então, na mensagem do Cristo, do Buda, não existe a fala sobre Deus. Ele não diz que Deus não existe. Existe um silêncio sobre Deus na fala do Buda. Só que, assim, é meio complicado você entender a inexistência de Deus, mas a existência da lei, da reencarnação, da imortalidade. É complicado você entender. Olha, existe a reencarnação, mas eu não falo da existência de um Criador. E o que isso resultou? O que aconteceu por conta dessa característica do budismo? Que parece uma característica ingênua. Mas veja o resultado disso lá na frente. O que foi que o Ocidente decidiu com relação à existência de Deus? Agora, depois da Revolução Francesa. Que Deus não existe. Então, as religiões foram todas banidas por conta dessa questão de Deus. E se você perceber, existe uma série de celebridades que são budistas. Por quê? Porque eles conseguem acomodar o ateísmo, agasalhando o pensamento de Buda sobre a ideia da imortalidade, ou da lei de causa e efeito, da busca do autoconhecimento, da transformação íntima, da questão do karma, sem tocar nos aspectos religiosos. Então, ela serve hoje a um nicho de pessoas que têm dificuldade com a divindade. E aproveitando, já vou responder. Por que algumas pessoas têm dificuldade com a divindade? Ora, porque quantas pessoas o cristianismo matou ao longo dos séculos? Quantos foram para a fogueira? Quantos foram destruídos em suas vidas, perseguidos de maneira cruel? Está aí Sirley Marzani, que na nossa série sobre a memória de um suicida representou Maria Magda, um personagem da história que tem a sua vida destruída por um sacerdote que, interessado sexualmente nela, joga o marido na cadeia para conseguir seduzi-la. Então, essas histórias, como que fica depois um espírito desse sequelado emocionalmente para se aproximar da mensagem de Jesus? E quantos têm se comunicado nas nossas mesas dizendo que eram muçulmanos e que não aceitam Jesus porque foi em nome desse homem que ele viu sua família ser morta, torturada, estuprada, sua casa queimada, que destruiu sua vila e que reiteradas vezes entraram a tropel nas suas aldeias, destruindo tudo que existia, em nome desse homem com essa cruz na frente. É muito difícil. Então, nós temos uma quantidade muito grande de espíritos sequelados religiosamente. E é por isso que tem toda essa dificuldade de alguns espíritos de aceitarem na atualidade a ideia do cristianismo e de um Senhor, de um Deus, especificamente pelas sequelas deixadas pela história sangrenta que o monoteísmo, seja o judaísmo, seja o cristianismo, seja o islamismo, legaram à humanidade por onde passaram. Além desse ponto das sequelas, da violência que foi, por muitas vezes, perpetrada em relação a essas pessoas e essas histórias de vida, se a gente fizer um recorte específico da Idade Média, a Idade das Sombras, né, também assim entendida, a gente vai verificar que a mensagem de Jesus ela foi completamente acrisolada e manietada, manipulada por interesses pessoais da igreja. Então, instituiu-se um poder, né, que se coadunava com a nobreza. Então, dentro da realidade feudal da Idade Média, a gente tinha o povo, a gente tinha os nobres e a gente tinha a igreja. E a igreja caminhava ali, lado a lado, combinando interesses com a nobreza. E o povo sofria.
E o povo só tinha acesso, a ideia vigente era que as pessoas só tinham acesso a Deus pela igreja. Então, a igreja ela se coloca como interface dessa relação da criatura com o Criador. Mas para que ela pudesse servir de ponte, eram colocados ali no tabuleiro, no jogo, determinadas demandas, determinadas exigências. Né? Muito rapidamente, só curiosidade, a gente teve a oportunidade de voltar de Portugal há pouco tempo, onde eu precisei fazer uma imersão a trabalho, e nessa viagem eu tive a oportunidade de visitar muitos castelos medievais, que hoje são hotéis que recebem as pessoas, e aí eu conversava com alguns proprietários desses hotéis que fazem parte dessas famílias nobres, né, de Portugal, ainda na Idade Média. E num determinado castelo que eu pude visitar e conversando com o proprietário, ele me dizia, Cristiane, esse é o local do vínculo. Eu falei assim, como assim vínculo? Ele disse, não, vínculo. A palavra vínculo tem esse significado por conta desse fato histórico medieval. Nesse local, e a gente estava debaixo de num jardim muito bonito, composto por várias oliveiras, e ele dizia, debaixo dessa oliveira aqui, era o lugar do vínculo. Quando o padre, quando o cônego da aldeia vinha se reunir com o senhor feudal aqui do castelo, e esse senhor feudal encomendava algumas missas, alguns ofícios, para que fossem rezadas algumas missas, e ele pagava esses vínculos, ou seja, os vínculos representavam a quantidade de missas que seriam oficiadas pelo cônego ou pela autoridade religiosa daquela igreja. Logicamente que essas missas era como se fosse uma compra, né? De uma oportunidade de um lugar no céu após a desencarnação daquele indivíduo. Então, a palavra vínculo vem daí. Eu nem sabia disso, achei genial essa explicação Olha dele. que coisa! Mas como eram essas barganhas, né? Como eram efetivadas essas barganhas, essas permutas entre o poder religioso, os nobres e o povo, né? Então, isso né, Elahá, isso é também cicatriz desse comportamento religioso. Naquela obra do Divaldo, No Rumo do Mundo da Regeneração, a gente vê quase que em todos os capítulos o que acontece com esses espíritos sequelados, né, Elahá? Então, nesse livro, para quem quer mais detalhes sobre isso, essa obra, ela mostra bem isso. Eu queria responder uma pergunta que a Ranúzia fez aqui sobre a questão da inexistência de Deus. Às 22h46, ela pergunta, mas essa ideia de não tem Deus é estranha, né? Não é que diga que não tem Deus. O Buda não trata sobre Deus. Ele não trata. Não está dizendo que não existe. Ele não trata. Aí as pessoas falam, como ele não trata, não existe. O Buda não trata a existência de Deus. Ponto, acabou. O que ele acha de Deus? Não acha nada, ele nunca falou. Nunca falou. Então, muitas pessoas que, de certa forma, têm interesse em um afastamento da religião, se aproximam do budismo. E como ele faz silêncio sobre o Criador, fica com a lei do karma, fica com a reencarnação, fica com o nirvana, o autoconhecimento, o caminho das 8 virtudes. E pronto, o resto esquece. Então, atende um nicho, atende um público, está ótimo, está atendendo, está maravilhoso. Pensemos, essa construção religiosa, podemos fazer uma analogia com a parábola do filho pródigo? O evangelho espalha-se, o homem se perde e desperta no século XIX? Eu acho que é um pouco a saga do herói, né? A humanidade ela está sempre reproduzindo essa saga do herói, né? Inclusive, Pinóquio é a saga do herói. Vamos pensar, Pinóquio é adotado por Gepeto, que é ali a manifestação intensa do amor, né? A manifestação, a simbologia do amor, né?
Gepeto dá vida a Pinóquio, olha o simbolismo aí, o amor dando vida, né, propiciando a vida a uma determinada criatura. Essa criatura, Pinóquio, se corrompe, se desvirtua no caminho, e depois que passa por uma situação de teste, os nossos testes, né, as nossas provações, os nossos convites para a evolução, ele retoma o caminho reto, né? Ele retoma o caminho, verificando em si mesmo a sua própria essência de criatura, né? De filho de Deus, e aí a história tem um final feliz. É o que a Glícia está apontando aqui. Quero ouvir o Elahá também, mas essa construção religiosa, sim, ela sempre pode ter tateado, né, em erros, e agora, com a tendência do aperfeiçoamento do homem, que vai repercutir na sociedade, essa evolução acontece e é novamente achado esse caminho reto, né, esse caminho para Deus. E, no caso, no século XIX, o século do Iluminismo, que foi o século das luzes, fez verter essa luz para o entendimento dessas duas alavancas que eu falava no princípio do programa, criando aí uma sinergia entre elas, e o nosso codificador tendo um papel protagonista nesse processo. Eu diria que o evangelho não tem gabarito. Então, como ele não tem gabarito, ele não tem resposta certa. Isso aqui é isso e não é aquilo. Então, ele é assim para ser exatamente simbólico. E a apropriação dos símbolos, ela dá essa liberdade para nós. Então, realmente, parece muito com a parábola daquilo que estava na companhia de Deus, se corrompe e depois se recupera. Mas eu poderia dizer que o homem, de repente, ainda não está voltando para a casa do Pai. Ainda está longe, dizendo assim, eu preciso voltar para a casa do meu Pai. Está em sofrimento. Quando ele toma a decisão de voltar, porque ele não recebeu ainda a recompensa maravilhosa da companhia do seu Pai. Então, poderia também representar dessa forma. Mas eu imaginaria dizer que essa profusão de mensagens, de revelações, de missionários, de embaixadores, representa muito mais, assim, a parábola do semeador, jogando a semente em todos os terrenos, todos os lugares. Eu poderia dizer que ela parece muito com isso, com essa imagem do que não cessa de joga no terreno duro, na pedra, onde for. Eu jogo, eu semeio em todo canto as sementes da verdade. Então, a gente consegue encontrar símbolos no Evangelho e sair conectando com a história dessas inúmeras revelações que a gente teve ao longo da história. Se pegar outras parábolas, outras passagens, a gente também pode fazer correlações semelhantes, porque, na verdade, o Evangelho não tem um gabarito. Me lembrou duas parábolas aqui. Vou fazer um jogo de parábolas aqui agora, Elahá. Duas parábolas que até fazem referência a esse descaminho citado por Emmanuel, também no capítulo, né? A parábola do festim das bodas, que, na verdade, em essência, recupera a história, né, desse processo aí de descaminhos também. Simbolicamente, alegoricamente, uma maravilha a parábola do festim das bodas. E uma outra parábola menos conhecida, mas não menos importante, é a parábola das virgens nécias, das virgens loucas, que ficam ali à espera do noivo, esquecem de colocar óleo no candeeiro, e quando o noivo chega, elas perdem o noivo. Passou e ninguém viu. Né? Se eu fosse médium, eu diria que eu fui intuído a dizer isso, porque na hora que eu estava falando essa parábola, eu comecei a procurar que outra parábola eu poderia dizer. Aí me deu a ideia, a parábola das 10 virgens. Olha aí, tá vendo? Eu fiquei procurando e não achei
Tipo, não, deixa para lá, vai dar muito trabalho para eu conectar. Depois eu penso, aí você foi e trouxe. E a Sônia diz o seguinte: estaria errado se dizer que, assim como as leis divinas estão na consciência, a fé, o sentimento religioso também? É um sentimento inato, né? Porque é inato. A percepção, o homem, ele vê em torno dele aquilo que ele não criou, ele logo deduz que tem uma fonte. É a presunção da criatura humana, aliada às feridas que o fanatismo religioso produziu na criatura humana, que fez com que nós tivéssemos uma rejeição pela identificação de um Criador. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com um rapaz, colega meu de trabalho, nós estamos até num voo, aí conversa vez, eu sou ateu. Eu digo, cara, tu é ateu? Aí eu sou, não, eu quero conversar contigo, deixa eu sentar contigo. Aí eu sentei do lado dele, como é que você enxerga tal coisa? Faz tanto tempo que eu não conversava com um ateu, eu queria entender, como é que você enxerga isso? Como é que você vê aquilo? Como é que você explica tal coisa? É assim na tua cabeça, quando tu olha, tu acha que quem criou o quê? Como é que é? Aí a gente foi conversando, eu fui tentando entender a cabeça dele. Aí quando foi no finalzinho, eu disse assim, cara, tu não é ateu. Ele, não, não é. Você é religioso. Você não acredita no Deus das religiões. Você não acredita nos livros sagrados. Você não acredita nos homens santos. Você não acredita em nada disso. Isso aqui para você é besteira. Mas você acha que tem alguma coisa que você não sabe o que é, que criou. Mesmo que essa coisa não se importe conosco. Mas tem algo que criou que está aqui. Não é isso? Eu disse. Eu acho que acredito, né? Isso você é religioso, você é agnóstico. Religioso, mas você não é nem agnóstico, ele era religioso. Você é religioso, mas você não é ateu. Sim. É mesmo, né? Então eu não sou ateu, não, você não é ateu. Mas assim, existem tantas feridas que a religião deixou que as pessoas às vezes não acreditam em Deus. Como é que ele pode ter mandado Davi matar as pessoas? Aí por isso que eu não acredito em Deus. Cara, isso é religião, esquece isso. Pensa no DNA, pensa na natureza se formando numa célula se dividindo. Pensa nisso. E o Luiz Bittencourt, eu teria uma questão para o professor Jorge. Se Jesus passou pela Caxemira estudando Vedantas, que tem até um documentário na BBC sobre esse assunto. O fato de existir o documentário na BBC sobre esse assunto não o caracteriza como sendo uma situação real. Esse cara que passou pela Caxemira, ele era muçulmano. Ele passa lá na Idade Média. Então, ele passa na Idade Média e ele divulga uma mensagem parecida com a de Jesus e é construído uma espécie de um templozinho pela passagem dele lá. Passam-se os séculos e as pessoas, para atraírem visitantes da região, dizem: isso aqui foi Jesus que passou por aqui. Mas as pesquisas demonstram que, na verdade, foi um grande pregador muçulmano, nem cristão era, que esteve ali no período da Idade Média, e tem um nome compridinho, não vou lembrar agora o nome dele. Mas ele é lá esse cara passou na Caxemira e deixou ensinamento de Jesus por lá. Mas ele não é, em verdade, o Jesus de Nazaré. Oficialmente, o túmulo que está no interior desse santuário, lá da Caxemira, é de Yusa Azaf, um pregador muçulmano da Idade Média. Mas a publicitação da ideia de que esse homem poderia ser Jesus tem arrastado dezenas de turistas cristãos até a capital da Caxemira. Então, é mais uma estratégia de marketing local, né, para poder levar pessoas até lá. Não tem, embora tenha o documentário da BBC, não é o que a gente tem de informação por outras fontes. É mais uma estratégia de divulgação. O nome do cara, deixa eu até guardar, ele quis aparecer de novo. Yusa Azaf.
usa Asaf. Tá? Foi o homem que afastou da fé ou foi o sistema criado que induziu o homem a se afastar? Exatamente. No livro Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles, no capítulo 2, ela trata dessa questão. E ela diz o seguinte: o problema não foi a religião e o problema não foi a fé. O problema foi o fanatismo. Foi o fanatismo que fez com que a fé se voltasse contra a ciência, se voltasse contra a filosofia e depois recebesse o troco. Só que na hora de vir o troco veio em cima de tudo. O troco veio em cima do fanatismo, o troco veio em cima da religião e, o que é pior, ele veio em cima da espiritualidade do homem. Tentaram extirpar do homem tudo que vinculasse ao espiritual. E hoje a gente sofre as consequências desse afastamento infeliz que a gente fez das questões tão essenciais para a criatura humana, que é o conhecimento das verdades espirituais. No século XIX, no ano de 1804, o mesmo ano que Kardec nasce um pensador chamado Feuerbach. Ele é o iniciador das discussões sobre o niilismo, que vai inspirar todo mundo. Ele vai inspirar Nietzsche, ele vai inspirar Schopenhauer, ele vai inspirar todos esses caras, todos esses pensadores. Esse sujeito é o que dizia: a maior desgraça da humanidade é esse negócio de pensar que Deus existe. Então, temos que extirpar isso da mente humana. Então, é ele que, baseado em tudo aquilo que o fanatismo tinha feito, levanta a bandeira da destruição de todos os valores espirituais. Então, ele influencia Marx, influencia Nietzsche, influencia Schopenhauer, mas chama-se Feuerbach. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, Denise. Ludwig Feuerbach. Feuerbach. Ludwig é Ludovico. Ludwig Feuerbach. Esse é o cara que... Vou até publicar o nome dele, né? Para a gente orar por ele. Agora, sem trocadilhos, tá? Sem trocadilhos e já com trocadilhos. Quando a gente traduz Feuerbach do alemão para o português, significa fazer fogo no lago, fazer fogo na água. Então, ele realmente conseguia fazer fogo na água. Feuerbach. Bar é um lago, é um pequeno lago. E Feuer é fogo em alemão. Então Feuer. Ele coloca fogo na água. Ele deturpa mesmo. Literalmente. É um incendiário. Então, ele é o grande incentivador do século XIX das ideias materialistas. Aí, a partir dele, nasce uma corrente de vários pensadores, cada um a seu turno, né? Marx com a visão mais social, econômica, Nietzsche com a visão mais sociológica, né? Cada um do seu jeitinho, apresentando as suas ideias. E, Jorge, a Maria Cristina pergunta sobre Atlanta. É uma cidade real que teve seu apogeu e seu declínio, ou era uma cidade imaginária dos capelinos que vieram para a Terra? Pode esclarecer? Atlanta é uma cidade dos Estados Unidos. Atlântida, que é uma cidade que é citada nos livros de Platão e é considerada como uma hipótese, um pensamento, uma ideia. Tem se procurado Atlântida num monte de lugares do mundo. Como ela se chama Atlântica, se deduz que ela seria no Oceano Atlântico, né? Então, vários homens têm procurado a localização específica pelas dicas que são dadas na obra de Platão. Mas é muito pouco que tem lá. Então, o pessoal está procurando ali próximo do Estreito de Gibraltar. Importante é que essa região, ela praticamente não é citada na literatura espírita. E na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, ela aparece. Ela aparece como sendo um lugar real.
que teria existido, onde, de fato, uma civilização teria acontecido ali. Eu não sei dizer se tem todo aquele primor com que Platão apresenta numa civilização extremamente evoluída, que pode ter sido ali um pouco do toque do poder de liberdade poética do próprio Platão, ou se ela tinha realmente todas essas dimensões. Mas retirando essa parte onde Emmanuel sugere isso no livro A Caminho da Luz, a gente não encontra maiores referências doutrinárias sobre ele. Agora, fora da doutrina espírita, tem muita gente procurando sobre a Atlântica. Dentro da doutrina espírita, há pouca preocupação com relação a isso. Seria contraditório estudar o espiritismo da Bíblia ao mesmo tempo? Não, na verdade não. Mas a doutrina espírita, ela procura dar uma interpretação mais desapaixonada do texto bíblico, consentânea com a ciência. Então, ali se encontra muitas informações de sabedoria. É um repositório de muitas informações de sabedoria. Mas a gente utiliza a Bíblia mais como uma análise de lições para o comportamento humano, e não para que ela se sobreponha sobre a ciência. Então, quando diz que o homem veio de Adão, a ciência não aponta dessa forma. Então, a gente vê como uma parábola. O dilúvio, uma parábola, onde a nau representa o evangelho que protege a família contra as lágrimas que inundam a humanidade. Então, a gente vai observando as imagens e vai transformando em símbolos. Mas os ensinamentos de Jesus são de uma excelsitude extraordinária. Então, não há nada, absolutamente nada de estranho em se estudar doutrina espírita e a Bíblia ao mesmo tempo, desde que se coloque sobre a mesa a possibilidade de que a ciência investigue os artigos da fé.